Não precisa, tá? Claquete. Pode, tá bom? Pronto? Tá pronto? Olha pra câmera, olha pra mim. Tá. Bem, meus amigos, nós temos um tempo já que a gente não produz nenhum vídeo, a gente não coloca nenhum vídeo na internet, e a gente queria daí explicar para vocês o que aconteceu. Perdão, mas... Perdão, meus amigos, eu tô com tosse. Aqui em Curitiba tá fazendo quase 10 graus, acho que uns 11 graus. O que você tá fazendo em Curitiba? Não, Peixão, tá em Curitiba, não faz diferença. Eu tô fazendo uma brincadeira. Não faz diferença onde nós estamos. Então, vamos lá então. Aí então nós decidimos fazer esse vídeo. Não tá na Bahia? Tava. Na Bahia não, tava em Sergipe. É verdade. Então a gente já faz um tempo que a gente não produz. Na verdade nós temos 2 vídeos para produzir, quer dizer, 2 vídeos para colocar e a gente não colocou. Então nós temos material aí para 2 vídeos. Mas antes mesmo de colocar esses vídeos, nós decidimos explicar o porquê que a gente está tanto tempo sem produzir nada, sem colocar nada, publicar nada. E a gente queria então aproveitar e antes de publicar os outros 2 vídeos e voltar a publicar os novos vídeos, né, que a gente já está voltando para a estrada, a gente queria fazer esse explicando um pouco do que aconteceu. Mas antes a gente queria aproveitar, já que é um vídeo assim todo formal, a gente contar um pouco da nossa história, né, que a gente nunca contou sobre isso, né? E por que a gente veio parar aqui, né, numa casinha móvel, né? Por que nós estamos aqui e tal. Então a gente gostaria de fazer isso, aproveitar e contar um pouco da nossa história. E no final, então, a gente falar o porquê que ficamos tanto tempo. E, enfim, tentar explicar um pouquinho do que tem acontecido, né? Bom, eu e a Kika, nós somos casados há 33 anos. 33, né, Peixão? 33 anos, nós temos 2 filhos, o Vitor de 32 e a Gabriela de 26. Vão fazer, né? Então, tanto o Vitor vai fazer 32, como a Gabriela vai fazer 26 anos. E nós temos uma empresa, a empresa que trabalha com desenvolvimento de software. Eu trabalho desde a época de 91, mais ou menos, 92, envolvido nessa área e tal. Em 98 eu abri uma empresa na área de tecnologia, na área de venda de equipamentos de informática e tal, e acabei migrando para a área de software, que é o que a minha empresa faz hoje. Minha empresa vende, né, produtos de software e software de gestão empresarial. E hoje, atualmente, quem assumiu a empresa, quem assumiu os nossos negócios, foram os nossos 2 filhos. A Gabriela, ela é contadora, e ela assumiu a parte administrativa e a parte financeira. O Vitor, ele é mais técnico, mais operacional, então ele está se formando em engenharia de software, está fazendo a faculdade de engenharia de software, e ele, então, ele é o desenvolvedor atual, né, da empresa, o responsável, e também na área de suporte técnico. Então nós nos aposentamos o ano passado e saímos da estrada aí para a gente poder curtir um período aí da nossa aposentadoria na estrada. E nós sempre tivemos sonho, a gente sempre foi, eu e a Kika, a gente sempre se deu muito bem nessa questão de estrada, sabe? Eu e a Kika sempre gostamos muito de estrada, sempre. Então, desde quando a gente começou a ter possibilidade de viajar, nós gostamos de estrada, né? Então, esse dia atrás eu estava conversando, e de todas as viagens que nós fizemos até hoje, apenas 2 viagens, né, Paixão, nós fizemos de avião, né? E há negócios ainda. Quando a gente foi para São Paulo, o que dava para ir de carro, a gente ia de carro. Sempre de carro, né? Então só quando era uma viagem muito rápida, foram 2 vezes só que nós fomos de avião, porque nós gostamos realmente de estrada, gostamos essa questão de contemplação e tal, e no mais. Então é aqui que nós sempre nos demos muito bem nisso, a gente sempre teve as mesmas vontades.
No ano de 2001, acho 2001, também surgiu a oportunidade para a gente comprar uma terrinha, né? Sim. Lá em Rondônia, a gente comprou também lá uma terra, porque eu tinha um sonho, sempre tive um sonho de ter uma chácara, um sítio, né? Essas coisas assim. Eu acho que eu herdei isso da minha mãe. Minha mãe sempre gostou demais disso. E então a gente comprou uma terra e a gente fez muito de acampar nesse nosso sítio. Nosso sítio era mata fechada, completamente fechada. E aí tem uma mina d'água lá, tem um rio que passa, e nós sempre fomos acampar nesse sítio. E lá era um sítio que o antigo dono extraía madeira desse sítio. Então ele tinha uma estradinha assim, só passava o caminhão para poder recolher a madeira que ele tirava, né, do espaço. E nós fazíamos o que? Eu aqui, que a gente ia até de moto lá. A gente ia de carro, de moto e tal, e a gente levava a barraca para lá, dormia perto da mina, né, fazia comida, e, enfim. Então nós passamos muito tempo fazendo isso, fazendo essas, final de semana indo para lá e tal, e porque nós sempre gostamos demais disso. É aqui que a gente sempre teve, né, como eu já falei, essas mesmas vontades. E daí, depois disso, a gente acabou abrindo um espacinho maior lá no sítio, construímos uma casa, né, uma coisa simples, não nada de luxo, porque nós chegamos a passar um perrengue lá muito grande, quando deu uma chuva muito forte lá, chegamos a largar a barraca. Só tiramos o forro de cama e fugimos para casa. Lá porque choveu demais, não tinha como recolher nada, recolhemos só as coisas ali, né, e entramos para dentro do carro e viemos embora. E depois disso a gente começou a pensar o que a gente faria e tal, e construímos uma casinha, né, e com espaço para armar a barraca, um fogão a lenha, um quartinho para guardar coisa e um banheiro. Fizemos isso lá e começamos aí e tal, e os finais de semana, os feriados, né, com barraca também. Engraçado, assim, não cortando ele, é que lá os nossos vizinhos, todos eles têm energia elétrica. E no nosso sítio, é o único sítio que não tem energia elétrica por opção nossa. Porque a gente gosta dessa questão, assim, de se isolar mesmo, ficar lá sem energia, sem nada, né? Nada. Lá não tem internet, lá não tem energia. Então, você vai lá, a luz que você tem lá é a luz do fogão a lenha, que aqui obrigava eu a manter o fogão a lenha aceso o dia inteiro. Porque é lindo você acordar de noite, ir no banheiro e ver o fogo aceso. É maravilhoso. Aí nós fizemos um fogão a lenha muito grande, né? E a gente colocava assim toras enormes lá, né? Dentro do fogão, para poder a noite inteira ficar queimando, sabe? Coisa da Kika, né? Então a gente não tinha energia. Aí depois começaram, né, aí com a gente dois casais de amigos da gente, o Tiago e a Bruna, depois o Haroldo e a Núria. E daí o Tiago deu a ideia daí de fazer um LEDzinho, colocar um LED. A então, bateria. Aí chegava lá, ligava na bateria do carro e ficava com um LEDzinho. Foi quando a gente, né, teve uma coisa assim melhor nessa parte de iluminação, mas era LED ainda, nada de energia. Então a gente continuou sem internet lá, continuamos sem energia lá. Isso durou muito tempo, né? E assim, o gostoso que a gente que fez as paredes, a gente pagou para fazer o alicerce, o que a gente não conseguiria fazer. Mas as paredes, nós fizemos, então tem muita coisa nossa que eu e ele fazíamos lá, né? Então tem a nossa história nesse sítio. Tem. E ele fica assim, maravilhoso. Ele fica quase 30 quilômetros da cidade de Vilhena, né? Bem isolado. Então, para levar as coisas para lá é muito difícil, né? Então, para contratar profissional para ir lá fazer também era difícil. Então, o que eu podia fazer, eu andei fazendo. Então, algumas coisas nós juntávamos lá e, sem saber fazer, fomos fazendo. E até que ficou bem legal para aquilo que nós queríamos. A princípio é o seguinte, ficou melhor até do que nós planejamos, né? Porque era só fazer uma área lá, espaço para poder não se guardar da chuva, né, da última que nós pegamos. A intenção nossa era só cobrir, e fazer um piso e tal, e só isso. Acabou ficando muito melhor.
Mas isso tudo para explicar que nós sempre gostamos dessa questão do rústico, do simples, né, e tal. E aí nós tínhamos um sonho também, o outro sonho que nós tínhamos, que era fazer uma viagem. Os pais da Kika moram aqui em Santa Catarina, moram em Itajaí, e nós lá em Rondônia, dá quase 3.000 quilômetros. Então a gente sempre veio de carro, mas a gente nunca parou, nunca usou barraca. E a gente tinha um sonho de fazer uma viagem também, parando em campo e tal. E nós fizemos isso também. Até tem um vídeo nosso que a gente publicou, onde mostra essa primeira experiência. Essa nossa primeira experiência de barraca, assim, em camping, né? Então, e nessa época já também, a gente já vinha sonhando com motorhome, né? Já vinha sonhando com passar um tempo na estrada. Até nesses vídeos nesse vídeo que eu coloco, que mostra que a gente está viajando de barraca, a gente fala um pouquinho desse nosso sonho. Então aqui que a gente passou a assistir muito vídeo. A gente assistia muitos vídeos. Dificilmente vocês vão ter um casal aí na internet, aí desses mais conhecidos aí, que a gente não está seguindo. A gente sempre seguiu demais todos os casais. A gente começou a princípio a pensar, né, em trailer. Não, vamos viajar de trailer. Aí começamos a seguir bastante gente que tinha trailer. Aí depois ouvimos, né, algumas questões da dificuldade de estacionamento, os prós e os contras. Os prós e os contras aí de cada um. Aí depois decidimos que a gente ia comprar um motorhome, aí começamos a olhar alguns casais de motorhome e tal. E até que nós, então, apareceu para nós, a gente nem pesquisou. A Duaron, né? Eu acho que na época até da Duaron apareceu para nós. Aí nós começamos a pesquisar sobre esse camper, a gente não conhecia. E nós então percebemos que o camper seria o nosso planejamento, seria tudo em cima de camper, porque o camper você poderia comprar a caminhoneta. Então, como a gente ainda estava indo para o sítio, a gente estava mexendo lá, a gente gosta de ir para o meio do mato e tal, essas coisas assim, nós falamos assim, vamos comprar uma caminhoneta. A gente tem uma caminhoneta para fazer tudo que a gente quer, e já tem metade do nosso sonho realizado, né? Aí depois a gente compra uma camper. E realmente aí nós conseguimos, né, comprar a caminhoneta e fomos sonhando com a camper e tal. E só um momentinho, a nossa primeira caminhoneta foi flex, né? Tanto que daí quando a gente foi lá na Duaron, ela até analisou lá se dava para instalar a camper na caminhoneta. Aí isso. Não dá, né? Não dá. A flex por conta do peso, né? Não é nem por conta do motor. Por conta do peso, ela só suportava 700 e poucos quilos, e você precisa ter uma caminhoneta que suporta 1.000 quilos, né? Então a Flex não tinha essa possibilidade. Aí depois a gente trocou para uma diesel, que é a que nós temos hoje. E tudo isso pensando. Então aqui que assim, a gente passou 5 anos, né, Paixão? Acho que foi em torno de quase 5 anos. Simplesmente nós não assistimos mais televisão, filme praticamente. A única coisa que nós fazíamos todos os dias era assistir, né, as pessoas que viajavam e tal, por esse mundão afora aí, de Kombi, de trailer, de motorhome, de camper, de bicicleta, né, a pé, de moto. Então a gente o nosso sonho. E então isso foi acontecendo aos pouquinhos, e nós chegamos aonde que nós estamos hoje. Mas assim, nesse período todo a gente planejava isso tudo, mas tinha a questão da nossa aposentadoria, né? Quer dizer, como que a gente vai viajar e tal. Então eu planejando, eu sempre planejei, eu nunca pensei em me aposentar dependendo de aposentadoria de governo, nunca. Eu sempre considerei, sempre planejei que a empresa que iria me aposentar, né? Mas os planos não eram para agora, né? Eu sou novo ainda, eu só tenho 56 anos. Então eu não tinha nenhum plano para fazer agora, era um pouco mais para frente e tal. E só que eu descobri um problema de saúde. Né? Eu já tinha um problema que eu descobri em 2010.
eu descobri o problema de saúde em 2010, só que não era um problema grave, né? Então era um problema que você controla ele, tá, através de remédio, você toma e você vive normal com ele, inclusive praticando exercícios e tal, essas coisas todas, né? Se você quisesse participar de algum esporte, enfim, desde que você cuidasse. Eu sempre cuidei, a cada ano eu visitava, né, o cardiologista e tal, e o problema que havia descoberto, ele não havia sofrido nenhuma alteração, então ele estava estável. E em 2023 agora, 2023, já me preparando, porque 2023 agora, de tanta gente conversar eu aqui, que a gente chegou num acordo que 2026, né? 2026 nós iríamos 2026 nós iríamos começar a viajar de camper e tal, e sair para a estrada. 2025 compraria. 2025 compraria e 2026 a gente começaria. Então a gente tomou essa decisão. E aí nosso sonho também é viajar o Brasil todo, depois conhecer a América toda, né? Andar pelos caminhos aí que todo mundo divulga aí, né? Conhecer Patagônia, conhecer a carreteira austral, conhecer os glaciais, Argentina, Chile, Ushuaia, tudo aí que vocês aí conhecem, a gente também tinha esse desejo de conhecer, tá? E aí a gente começou então, aí eu falei, Paixão, é o seguinte, nós precisamos de duas coisas. Eu preciso de me preparar fisicamente, né, porque nesse lugar a gente vai caminhar muito e tal, essas coisas todas, e eu preciso fazer espanhol, falei, né, para a gente aprender a se comunicar melhor nos lugares que a gente vai e tal, e é interessante, né, a gente fazer uma outra língua e tal. Eu falei, então eu vou começar a me preparar, e entrei para uma academia, e comecei então, eu falei, só vou fazer esteira, falei, não faço mais nada, vou fazer esteira para ganhar resistência física. E comecei a fazer esteira, aqui que também começou, e eu também comecei a fazer um curso de espanhol. Se matriculou? Isso, comecei a fazer um curso de espanhol, já comecei a frequentar as aulas e tal, planejando em 2 anos, a gente está preparado fisicamente, e eu já está com o curso de espanhol concluído, porque o prazo dele era de 2 anos. E aí... 2025 iria terminar, né? 2025 eu iria ia terminar. 2025 a gente ia praticamente, porque eu comecei em 2023, né? Então 2025 a gente ia concluir tudo tal, e para 2026, logo no início do ano, a gente começar a viajar. E daí eu já estava com uns 40 dias, e assim, esse problema de cardíaco que eu descobri em 2010, apesar de ele estar controlado, o problema que eu tenho é uma arritmia. É uma arritmia causada pela tal da miocardiopatia hipertrófica. É uma rigidez que eu tenho no coração e que ela causa uma arritmia, ok? Mas, igual eu falei, estava sempre muito bem controlado, e de vez em quando eu sentia essa arritmia, mas era algo normal. Então eu sentia ela ia rapidinho e vinha embora de boa. Então não me causava nenhum mal, nenhuma tontura, nenhum cansaço, não me causava nada. Era só aquela sensação do coração batendo um pouco mais rápido, batia e ia embora. E aí, como eu comecei a fazer academia, fazer esteira, e eu estava com 40 dias de esteira, eu já estava fazendo 10 quilômetros já por hora, né? Então eu estava assim, apertando o passo mesmo. E aí eu tive, né, na hora do almoço, eu estava descansando para voltar para o trabalho, e eu tive essa arritmia comum que sempre me deu lá, não era frequente, de vez em quando acontecia essa arritmia. Aí ela me deu essa arritmia e ela não passou. Ela ficou lá e tal, e eu esperei 20 minutos mais ou menos, e essa arritmia não passou de forma alguma. Aí eu avisei a Kika estava no ateliê de costura dela. Eu falei, Paixão, eu não estou bem, né? Estou com uma arritmia aí, eu estou indo para o hospital. A Kika falou, então eu vou fechar aqui e estou indo com você. Aí nós fomos para o hospital, chegou lá, meus batimentos cardíacos estavam loucos, assim, porque essa arritmia, que eu estava ali, eu não sabia o que era ainda.
ela ia de 70 a 150 batimentos ali, ficava assim variando, aí eles já me internaram ali na UPA de Vilhena e começaram a tentar fazer a reversão, né, para que os batimentos cardíacos voltassem ao normal. E eu entrei 2 horas da tarde, mais ou menos, no hospital, na unidade vermelha, e só saí 10 horas da manhã do outro dia, ou seja, quase 24 horas, e a Kika que ficou lá, né, a Kika não saiu de lá, ficou lá comigo o tempo todo, e ela falou assim que, em vários momentos, assim, que eu estava dormindo, né, e ela olhava pelo monitor cardíaco ali, meus batimentos estavam em 150, então mesmo dormindo, né, que você tem assim um batimento reduzido, o meu batimento estava a 150, então era muito preocupante mesmo. Então quando foi revertido, por volta de 10 horas, nós saímos dali do hospital e fomos direto para um cardiologista. O cardiologista que eu sempre frequentei, ele não era de Vilhena, ele era de Cuiabá, porque em Vilhena eu tentei descobrir o que eu tinha e lá eles não conseguiram na época, em 2010 não conseguiram descobrir. Então eu fui para Cuiabá, que fica a 700 quilômetros de Vilhena, e lá eu consegui descobrir o meu problema, então todo ano eu voltava para Cuiabá. Em janeiro, né? Em janeiro, mais ou menos assim, fevereiro e tal, eu voltava, ou dezembro, né? Sempre quando a gente saía de férias, a gente ia para Cuiabá, com rara exceção. E daí, nesse dia que eu saí do hospital, né, que eu tive essa arritmia longa aí, eu saí do hospital, visitei um cardiologista em Vilhena, expliquei para ele qual era a minha situação, falei para ele da miocardiopatia que eu tinha, e ele já começou ali a fazer uns exames e pediu para eu fazer um Holter. Um Holter, você coloca um medidor, né, um aparelho, é tipo um eletro, né, só que é um eletro 24 horas, ele passa ali monitorando os batimentos, a frequência, o ritmo cardíaco durante 24 horas. Aí no outro dia eu fui nele e tal, e ele analisou daí o Holter, e ele se assustou, porque no Holter apresentou essa arritmia que eu tinha, ok? Que é chamada de FA, que é a fibrilação atrial. Então ele enxergou isso, porém ele enxergou uma outra fibrilação grave, que era a fibrilação no ventrículo. A fibrilação no átrio, ela não mata, ela não causa nenhum mal, assim, de morte. Ela pode causar coágulo, e o coágulo, então, causar um AVC. Mas se você tomar a medicação, no caso, o anticoagulante, você não corre risco de morte, tá? Agora, a fibrilação ventricular, não, a fibrilação ventricular é um problema. Então, o cardiologista lá em Vilhena falou: Osmar, você tem um problema grave. Aqui você teve uma fibrilação ventricular, e essa fibrilação é grave. Você tem que ir, você tem que fazer uma cirurgia, você tem que implantar um CDI. Você tem que colocar um CDI aí, porque você pode morrer a qualquer momento. Então ele até falou assim: você tem condições de se aposentar agora, você tem condições de ir agora para fazer uma cirurgia e tal, parar de trabalhar, porque você tem que correr atrás desse teu negócio, desse teu problema, porque eu lembro que quando eu estava lá com ele, aí eu perguntei para ele assim: doutor, de todos os pacientes que você está tratando hoje atualmente, qual que é o mais grave? Qual é o caso mais grave? Ele falou: o seu. Bem diretão assim, ele falou: o seu é o caso mais grave. E aí eu comecei a correr atrás, meus filhos já estavam trabalhando comigo, né? Sempre trabalharam comigo, e já havia um plano deles assumirem a empresa. Falei com eles, falei: ó, vocês vão ter que assumir essa empresa, de fato. Tipo assim, uma coisa que ia ser para 2 anos. Já aconteceu de imediato ali, né? Isso. Aí eles, imagina, eles na hora, eles tal. Aí eu peguei aqui, que uma semana depois, eu já tinha um agendamento com a doutora Lídia aqui em Curitiba, né? Que é uma cardiologista aqui. Que foi recomendado por Dr. Galina de Vilhena. Lá de Vilhena, né? O cardiologista. Pensa no médico, tá? Ele que salvou a vida do meu marido. Ele salvou mesmo. Aí nós viemos para cá, uma semana depois, chegamos para cá, foi feitos novos exames, e esses novos exames, então, confirmaram a fibrilação ventricular. Aí, nós tivemos, então, a doutora Lídia correu atrás e tal, e a gente foi e conseguimos pelo SUS mesmo. A gente conseguiu fazer
o CDI, implantar o CDI, tudo pelo SUS. A gente veio preparado para poder fazer particular, mas chegamos aqui, a doutora Lídia nos encaminhou tudo pelo SUS em agosto. Então eu vim para cá em maio. Dia 10 de agosto. Aí maio, aí dia 9 de agosto. 9 de agosto. Dia 9 de agosto eu já estava com o CDI implantado. O CDI é um desfibrilador, é um cardioversor desfibrilador implantado. Então, qual é a função dele? A função dele é o seguinte, ele monitora as arritmias que ocorrem no coração. Se essas arritmias, elas são malignas, então, e faz com que o coração fibrile a ponto de matar o paciente, então você vai receber o choque no coração para que essa arritmia seja revertida. Essa é a função do desfibrilador. Você já deve ter visto aí, amigos, muitas pessoas, muitos casos, né, de jogador de futebol também, só que hoje nem tanto, porque hoje todos os jogos de futebol são obrigados a ter um desfibrilador lá no campo. Porque se acontecer isso, né, o médico vai lá e desfibrila. Então, mas assim, morte súbita, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muito disso. Então, eu tinha um desfibrilador, tenho, né, um desfibrilador desse implantado, né, para poder reagir assim que eu preciso. Mas beleza, implantei esse desfibrilador em agosto, voltamos para Vilhena, né, em agosto mesmo voltamos para Vilhena, ainda fazendo algumas coisas lá, concluindo e tal, e aí a Kika, né, minha amada esposa, começou a nos cobrar para a gente poder já comprar o camper, né. O camper estava programado para ser comprado esse ano, 2025. E a Kika começou, não, Paixão, por conta do meu problema, né, Paixão? Não, vamos comprar, vamos dar um jeito, vamos comprar, vamos começar a viajar, não vamos esperar para o ano que vem, não, e tal. Aí os nossos filhos também, né, concordaram com ela e tal. Nos apoiaram, né? Nos apoiaram e tal. E aí a gente decidiu, então, antecipar isso tudo e começamos a pesquisar um camper para a gente poder comprar. E aí surgiu a oportunidade, a MyCamper, né, estava vendendo. A MyCamper, ela a princípio não vendia camper, eles só alugavam. O Osmar já conhecia, eu não conhecia. Eu já conhecia por nome, né, a MyCamper, e daí aconteceu, da MyCamper tá vendendo os campers dela, que eles alugavam, porque eles iam parar de trabalhar com aluguel e ia começar a fabricar apenas para vender. Aí então eu gosto, na verdade, do camper, do layout do camper da MyCamper e tal, e consegui chegar num acordo com o Saulo, né, que é o comercial da MyCamper. E aí, né, só que não era para aquele ano, não era para o ano de 2024. Era para 2026. Não. A casinha a gente ia comprar em 2024. Não, sim, mas a gente estava em 2024 e a gente não ia sair, era para 2025 só, né? Uhum. E a gente começou a negociar em 2024, então a gente não ia sair de imediato. Mas a gente já queria, então eu dei uma entrada, né? Eu dei uma entrada para a MyCamper para segurar a Camper. Essa Camper ficou aqui na MyCamper um tempão. 30 dias. Não, imagina, muito mais, ficou meses aqui na MyCamper, eu tinha dado a entrada e tal, e daí, em 2000, ficou? Ficou 30 dias. Só 30 dias? 30 dias. É que nós estamos já quase um ano na estrada, né? Amigo. Tá certo. Não, ficou mais, um pouquinho mais, mas não ficou meses, não. Não ficou meses, mas também não ficou só 30 dias. Sei lá, eu acho que ficou aí... Dia 17 que a gente saiu, é só ver o vídeo lá que você vai ver certinho. Nós temos um vídeo, inclusive. Mas enfim, eu sei que daí a gente deu uma entrada, porque a gente não tinha condições de pagar o resto da camper tudinho, a gente só segurou pra gente não perder aquela oportunidade de comprar, né, a camper. E daí a gente foi se preparar, a gente correr atrás e passar a empresa para os filhos e mudou a nossa vida do dia. Mudou, né? Porque devido o CDI que eu tinha implantado, devido o problema, né, que tinha aparecido ali. Então, e o próprio Dr. Galina, que é o cardiologista em Vilhena, ele falou assim, você não pode passar estresse. Você não pode ter estresse, se aposenta.
a tua vida assim tem que ser só na vibe. Na vibe. E também não pode ter excesso de alegria, tá? Tem que ser tudo controlado. Tem que ser tudo muito controlado. Que é difícil. Aí eu peguei e falei, então tá. Então aí começamos a correr atrás, então. E daí a gente conseguiu se acertar com a MyCamp e tudo mais, organizando todas as coisas lá em Vilhena. E quando foi que a gente veio pra cá? Ai, eu não lembro. Só sei que era dia 17 que nós tínhamos que vir pegar ela. Eu não lembro também o mês que nós viemos aqui para buscar a camper, mas foi... Mas a gente vê e daí a gente bota assim, ó, mês certinho, a gente escreve. Não, eu esqueci o mês, mas foi na metade do ano de 2024, né? Eu acho que já tá para fazer um ano já. Metade, não, tá para fazer um ano, sei lá, mas enfim, é isso. A gente vai escrever. A gente vai colocar a data para vocês aí. E a gente então saiu de lá, foi para MyCamper, pegamos a camper, começamos a viajar, passamos 90 dias mais ou menos por aqui, né? Que nós estamos hoje, a casinha. Nós estamos hoje em Curitiba. E daí passamos, né, a viajar e tal, passamos 90 dias, daí voltamos para Vilhena, né, porque o nosso filho iria casar, né, e ficamos lá em Vilhena por 90 dias e saímos agora de fato, saímos para poder passar os 3 anos aí, que é o nosso projeto, nosso plano de ficar na estrada. E até então, o plano aí, a rota estava traçada e começamos a viajar, né? Vocês estão vendo nos vídeos aí que a gente vinha postando, né? E a gente ia fazer o Nordeste todo, ia subir até o Maranhão, depois ia descer pelo interior de cada estado, né? Ali da região Nordeste, e descer, depois íamos passar por Goiás, por Minas, São Paulo de novo, ia descendo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, daí íamos pro sul e pronto, né? Depois ia para fora. Depois nós íamos lá até Ushuaia. Esses eram os nossos. O plano era esse, tá? E assim, a vida normal, apesar do meu problema cardíaco, vida normal, vida que segue, realmente o próprio médico falou, não, você leva uma vida normal, toma a medicação que tem que tomar e vai embora. E beleza, né? Então, aí eu não tinha tido mais nenhum problema, assim, grave, nada que me pudesse me gerar medo. Aí eu tive um probleminha nesse período, eu tive uma arritmia diferente um pouco, e eu fiquei meio preocupado com aquela arritmia. Daí eu falei com a minha médica aqui de Curitiba, doutora Lídia, e falei para ela da situação e sugeri para ela uma questão, né? Eu falei para ela se eu podia, que eu tomo 3 remédios, e 2 remédios específicos, ele é para controlar a arritmia. E eu falei para ela se eu não poderia fazer um teste, tipo assim, para descobrir se era um daqueles remédios, né? Aí eu fiz um teste. Mas o teste era só para um... O teste é assim, tipo, era 2 dias, 3 dias, 2 dias, 3 dias, eu parava para ver se aquela arritmia que eu estava tendo, me incomodando, se não, beleza, ela aprovou e tudo mais, e eu fiz o teste. E assim, deu para... Eu considerei que um dos remédios que quando eu parei de tomar, melhorou muito a minha situação. Melhorou mesmo. Culpa dele, tá? Não da médica. Não, ela achou da médica que já não. tivesse voltado. A médica não falou para eu parar de vez. Mas assim, melhorou. Na minha percepção, melhorou e tal. Eu falei, caramba, beleza, então vamos bater o pau. Aí, beleza, eu fui embora e tal, continuando viajando e tal. E eu então tinha parado de tomar esse remédio. E aí, de vez em quando, eu ainda sentia uma arritmia, mas muito pequena, igual eu falei lá no início do vídeo, que era como se fosse aquela lá do início ainda, era coisinha rapidinha, vinha embora e tal, normal. E de vez em quando eu sentia um pouquinho tonto, sabe quando você está sentado numa cadeira assim, que você levanta rápido e fica um pouco zonzo? Então era menos que aquilo ainda, né? Passava. Aí beleza, aí nós estamos lá em Sergipe, lá em Aracaju, num camping lá e tal. Eu tava lavando o carro aqui, fazendo o almoço. Próximo de meio-dia, eu tava lavando o carro, dando uma limpada no carro, sol. Assim, só um entre parênteses, eu não estava fazendo almoço, a gente estava nos preparando que a gente ia visitar mais Aracaju. Nós íamos sair, não é almoço não? Não, porque daí eu... Mas era bem na hora do almoço, né? Era meio-dia. Era meio-dia. Uhum. E aí, beleza, daí eu
né, uma tonturinha ali e tal, eu esperei passar, não passei, não passou. Aí eu tinha uma cadeira assim do lado, né, uma cadeira de plástico. Aí eu sentei na cadeira esperando aquela tontura passar. Aí eu recebi um coice no coração, assim, uma pancada no coração. A princípio eu não entendi o que era, né, que me jogou para trás. Se eu não tivesse sentado na cadeira, eu com certeza teria caído. Não tenha dúvida, porque a pancada é muito forte, né? Então, e eu levei ali alguns milésimos de segundo para entender o que tinha acontecido. Aí eu levei a mão no coração, fiquei segurando assim e tal. Aí quando caiu a ficha que o meu CDI tinha disparado, aí eu entrei em certo desespero. Sim, né? Porque eu achei que fosse acontecer de novo. Fica naquela naquela angústia, porque a qualquer momento vai acontecer de novo. Eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu falei, pronto, o CDI vai começar a disparar agora, tal, né? Porque a gente vê naqueles filmes, quando as pessoas, né, fica pá, pá, batendo. Eu falei, pronto, tô morrendo. Aí eu já gritei pra Kika, a Kika já saiu correndo lá. Daí eu falei, ó, o CDI disparou e tal. E fiquei ali com a mão assim, pressionando, medo assim, numa insegurança e tal. Porque eu esperava sempre que quando ocorresse isso, fosse um choque. Isso é o que falavam pra mim, né? Não, é um choque e tal. Mas não tem nada de choque, não é choque. Eu falo que é um coice de mula, né? Apesar de eu nunca ter levado um coice de mula. Mas assim, é porque é uma pancada muito seca. Só que não dói, né? Não dói. É muito forte, só de dentro para fora. E você não dói nada, né? Mas assim, em nenhum momento que eu senti a tontura, eu achei que fosse acontecer aquilo. Porque era uma tontura comum, assim. Entende? Então, foi muito ruim porque eu não percebi que iria acontecer. Então, essa sensação de você não saber que vai acontecer é ruim, porque se aconteceu e eu não estava percebendo, vai acontecer a qualquer momento de novo. Então, eu não preciso, né? Eu posso estar em qualquer lugar, vai acontecer, porque você não percebe isso. Né? Essa arritmia ventricular, que é a arritmia da morte súbita. Então, é por isso que as pessoas, elas morrem e não percebem que morrem, porque apaga, simplesmente apaga. Então nós ficamos ali e tal, ficamos um tempinho ali sentado, a Kika ali, daí veio um outro casal de motorhomeiro que estava ali e tal, para conversar, para ajudar. E conversei com a doutora Lídia, ligamos para a doutora Lídia falou assim, Osmar, tem que vir para cá, ela está aqui em Curitiba. Aqui a gente tem todo o teu histórico, ele poderia ter feito tudo em Aracaju, né? Mas a orientação dela é que a gente viesse para Curitiba, porque aqui tem o histórico dele. Aqui já fica mais fácil tudo e tal, enfim, foi aqui que eu fiz a cirurgia, isso aí que mexer e tal, e daí nós saímos de lá, viemos embora, né? Então foram 4 dias na estrada aí, porque tem, acho que é mais de 3 mil quilômetros, aí chegamos aqui, beleza, aí, lembrando que eu não estava tomando o remédio ainda. Aquele remédio eu tinha parado de tomar. E a médica não sabia. E a médica não sabia que eu tinha parado de tomar o remédio. E aí vim pra cá, beleza, cheguei aqui, fui novamente fazer os exames. Aí quando foi feito o exame, foi feita uma telemetria, que eles falam, a telemetria é a leitura do aparelho. Então até o médico, né, o doutor Alessandro, ele pegou e falou assim, Osmar, você está tendo muita fibrilação. Esse doutor Alessandro foi indicação da doutora Lídia para fazer a leitura do aparelho. Do aparelho, porque a doutora Lídia não faz a leitura do aparelho, o doutor Alessandro, que é especializado na telemetria. Aí ele pegou e falou assim, ó, você está tendo muita fibrilação atrial, e essa fibrilação atrial é o que causou em você a fibrilação ventricular. Ele falou assim, então, nós precisamos então corrigir isso. Inclusive a sugestão dele foi que eu tivesse fazendo uma cirurgia de ablação. Aí eu saí de lá do consultório dele, tendo que, né, já pensando como fazer essa cirurgia de ablação, porque ele falou, tem que ser feito, esse é o teu diagnóstico. E depois acabou então que, enfim, daí eu fui atrás de orçamento, ele me passou o contato para eu poder fazer o orçamento, aí quando eu fiquei sabendo do valor eu quase caí de costa. Quase morreu de novo. Quase morri de novo. Foi, mas enfim, de qualquer forma a gente começou a correr atrás de um jeito ou de outro. Isso foi numa quinta-feira. Assim, eu não estava tendo a fibrilação atrial, eu não estava tendo.
Eu estava tendo, era muito rápido. E daí, só que isso ficou registrado ali na hora que o doutor fez a leitura do CDI. Apareceu para ele essas fibrilações atriais. E ele falou, nós temos que corrigir isso e tal. E não deveria estar aparecendo, porque se eu estivesse tomando amiodarona, que é o remédio que eu tomo para controlar isso aí. Mas como eu não tinha tido nenhuma crise a ponto de me internar, eu não sabia que estava acontecendo isso. Eu não sabia. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eu entrei numa crise de fibrilação atrial. Porque a fibrilação ventricular, ela é assim, ela é de morte súbita. Ela vem para te matar. Só que daí, como eu tenho CDI, ele reverteu ela, acabou. Ela não corre mais. Se ela correr, ela vai correr para te matar. Mas ela não é um sintoma que você fica com ela o tempo todo. Você não fica com ela, porque é uma questão de segundo, ela te mata. A fibrilação atrial, não. A fibrilação atrial, tanto é que lá no início, né, da minha explicação, eu falei que vocês que eu fiquei, a primeira fibrilação atrial minha foi de quase um dia. Fiquei quase um dia tendo ela. Então, na sexta-feira, eu tive fibrilação atrial. Depois da primeira morte súbita. Depois da morte súbita, né, que o aparelho disparou, aí 4 dias viajando, cheguei aqui numa quarta, na quinta tive as consultas, na sexta tive uma fibrilação atrial. E essa fibrilação atrial, que geralmente leva horas, ou no máximo 4, 5, ou no máximo 24 horas, a minha durou 5 dias. Então eu fiquei 5 dias em crise de fibrilação atrial, meus batimentos indo de 70 a 220, 70 a 220. Fui para a UPA de novo aqui em Curitiba, né? Fui para a UPA, eles não conseguiram reverter e tal. Aí falei com a doutora Lídia, ela pediu para que eu fosse internado no hospital aqui, Cajuru. Aí no hospital Cajuru, isso no 4º dia, do 4º para o 5º dia, aí ele reverteu sozinho. E nesse período, você tem que entender que quando me deu a crise de fibrilação ventricular, da morte súbita, acabou. Daí a gente não filmou mais nada, a gente não produziu mais nada, nós paramos com tudo. Eu parei com tudo, não tinha cabeça para mais nada. Não tinha cabeça para mais nada, né? Então eu fiquei simplesmente dedicado totalmente e nem tinha ânimo também, né? Porque a gente não sabia o que ia dar isso tudo. Então, eu fui internado no Hospital Cajuru, aqui em Curitiba. A fibrilação atrial, ela reverteu sozinha, de madrugada, sozinha, depois de 5 dias. E fizeram os exames lá e tal. E aí a médica teve lá no meu quarto lá e perguntou para mim assim, não a doutora Lídia, uma outra médica lá, que apesar que eles entravam em contato com a doutora Lídia o tempo todo, mas quem me atendeu no Hospital Cajuru foi outra equipe. Aí eles falaram para mim assim, Osmar, lá fizeram leitura do aparelho de novo, lá fizeram 2 ecos, lá fizeram um monte de exames. E eles não entendiam o que estava acontecendo. Aí a equipe, né, a equipe médica toda, entrou no quarto lá, tinha uns 12 médicos lá. Entrou no quarto lá e falou assim, seu Osmar, olha só, aconteceu alguma coisa, alguma mudança de medicação nesse período? Ela falou, porque eu tô achando estranho e tal. Porque assim, quando eles pediram que tipo de remédio que você toma, eu falei, ó, eu tomo tal, eu tomo amiodarona, eu tomo tal, beleza. Então na minha lista de remédio que eu tava tomando, a amiodarona tava lá. Aí eu peguei e aí eu lembrei, né? Quando ela perguntou assim, teve alguma mudança na medicação? Aí eu lembrei que eu tinha parado de tomar o amiodarona. Aí eu falei, teve, doutora. E nesses 5 dias ele já estava tomando de novo. Quando aconteceu na sexta-feira de me dar fibrilação atrial, e eu sabia que a amiodarona era para combater a fibrilação atrial, nesse dia eu comecei a tomar de novo. Foi isso, por isso que eu não falei lá para eles lá que eu tinha deixado. Porque como eu tinha voltado a tomar, quando lá no hospital foi para me internar, qual o remédio que você toma? Eu falei, amiodarona. Só que daí, na telemetria, mostra todo o histórico meu, né? Então, tipo assim, eles viram coisa na telemetria que não condiz com o remédio que eu estou tomando. Ou seja, se eu estou tomando amiodarona, não poderia aparecer aquilo na telemetria. Então por que estava aparecendo, né?
Aí eles foram lá, houve alguma mudança de medicação? Aí eu falei assim, sim, houve, foi. Aí eu expliquei a história para eles, falei assim, ó, eu parei de tomar amiodarona e tal, eles disseram, é isso, esse é o teu problema. Então você vai voltar. Eu falei, não, eu já voltei a tomar amiodarona e tal. Ela falou assim, então tá, então é isso, tal, você tem que continuar tomando amiodarona. E eu comecei dia 12 do mês passado, eu voltei a tomar amiodarona, não, dia 12 do mês passado, as minhas crises imperceptíveis para mim, de fibrilação atrial, simplesmente zeraram. Tanto é que eu voltei novamente para o doutor Alessandro, no retorno lá, para ele fazer aí ele fez novamente uma leitura do aparelho, e ele falou, Osmar, tá limpo, depois do dia 12, você não teve mais nenhuma crise de fibrilação atrial. Ele falou assim, inclusive nós vamos suspender a cirurgia de ablação. Porque ele reagiu muito bem à medicação. Quando eu voltei a tomar a amiodarona, simplesmente eu tinha parado de ter a fibrilação atrial, e era a fibrilação atrial que tinha causado a fibrilação ventricular que tinha me dado morte súbita. Então ele falou assim, então a gente vai manter isso, você vai, então nós vamos observar a cada 6 meses, fazer um exame novo, para ver se permanece. Se permanecer, não tem por que você fazer a cirurgia de ablação. Então, ficou por isso, foi cancelada a cirurgia de ablação, e eu voltei a ter uma vida normal, assim, normal entre aspas. Porque devido a esse problema que eu tô tendo, que eu tive 5 dias de fibrilação atrial por culpa minha, me surgiu um outro problema agora. Eu acho que é por culpa minha, porque 5 dias o coração batendo em ritmo elevado, isso não traz boas consequências, né? Como se você fosse para uma academia, você ficasse na academia lá, o coração teu lá 150 batendo, e você ficasse em exercício físico. Imagina o teu coração trabalhando nessa frequência alta por 5 dias, entende? Então foi isso que aconteceu com o meu coração, e ele já é um coração debilitado. Então eu comecei a sentir outras coisas que eu não sentia, sabe? Que eu não sentia. Então a minha pressão, que eu sempre foi muito boa, começou a cair, a ponto de eu medir anteontem, tá 7/5. Eu comecei a sentir muita fraqueza, eu comecei a sentir muito cansaço, muita sonolência, muito bocejo, tontura com uma certa frequência, tal, e sempre em contato com a doutora Lídia, explicando para ela, tal, e ela pediu para, quando eu estava com esses sintomas já, quando eu fui para o doutor Alessandro para poder fazer lá a nova leitura do aparelho, ele não enxergou nada também, não enxergou nada. A doutora Lídia pediu para eu fazer um Holter, eu fiz, enviei para ela, ela falou, Osmar, o Holter está excelente, não encontrava nada, porque o que eu sentia, apesar de eu sentir uma arritmia, não era bem uma arritmia, era uma palpitação que ocorria muito forte no coração, e eu sentia ele batendo. Então na hora de dormir incomoda, na hora de qualquer coisa assim, incomoda, porque você fica sentindo o coração bater o tempo todo, muito forte. E só que nos exames não apareceram isso. Então eu vim, aí a doutora Lídia pediu novamente, depois dos exames, eu reclamando para ela que eu não estava bem, que minha qualidade de vida tinha caído muito. Aí ela pegou e falou assim, Osmar, vai para o Hospital Cajuru novamente, se interna lá, para a gente fazer novos exames. Aí então, nós estávamos em Itajaí, na casa dos pais da Kika, aguardando, na verdade, a minha recuperação. Porque eles me falaram, devido ao estresse que o teu coração ficou por 5 dias de fibrilação atrial, leva um tempo para você poder se recuperar, o coração se recuperar. Aí nós fomos para a casa dos pais da Kika, lá em Itajaí, ficamos lá por esse período todo, pensando em nos recuperar. E como essa parte eu não me recuperei, nós voltamos para Curitiba para me internar no Hospital Cajuru. Saiu ontem do... aí anteontem, né? Aí eu fui para o Hospital Cajuru, e eu me internei lá. Que dia que é hoje? Hoje é dia 5. Hoje é sábado, dia 5, né? Hoje é 5. Então dia 3, eu me internei lá no Hospital Cajuru, porque eu medi a pressão minha aqui, era umas 8 e pouco da noite, mais ou menos. Eu medi a minha pressão e estava 7/5, muito baixa. Aí eu falei para a Kika, eu fui para lá e fiquei internado. E fizeram um monte de exame lá, meus amigos, um monte de exames lá, e não descobriram o
que eu tenho. Não descobriram qual é o meu problema. A única coisa que eles pediram, eles fizeram lá, é assim, trocar uma medicação. Porque eu tenho uma medicação que eu tomo, essa que eu tomo desde 2010, ela é uma medicação que, como efeito colateral, abaixa a minha pressão. Abaixa a pressão. Pode ocorrer. Só que eu tomo ele desde 2010. Eu sempre tive a minha pressão muito regulada. 12/8, 11/7, 12/8. Entendeu? Então, só que eles falaram, a única coisa que pode ser, seu Osmar, é o remédio, o atenolol que o senhor toma. Nós vamos tirar o atenolol e vamos te dar uma outra medicação. E o senhor vai monitorar. Você vai monitorar como é que vai ficar os teus sintomas. E daqui 15 dias o senhor volta para cá. Então assim, ontem eu comecei a tomar, foi ontem, né? Eu recebi alta ontem, e ontem eu já comecei a tomar essa medicação. E assim, a impressão que dá é que eu tô melhor. Graças a Deus. Essa então, da hora que ele saiu do hospital até agora, tipo assim, antes dava as crises nele, ele passava mal mesmo. Agora ele não tá passando. Eu não tive. Eu sinto um pouquinho, mas é muito fraco, pouco. Muito pouco. Então assim, eu não sei se isso já é consequência da medicação que foi trocada, entendeu? Não sei. Então, é a minha situação atual hoje. A minha situação atual hoje. E eu, então, nós vamos ficar aqui na região. Na verdade, aí a gente decidiu fazer esse vídeo agora, porque como eu estou bem, eu posso me considerar que eu estou bem, então já dá para eu voltar à minha atividade, às nossas atividades, começar a dar uma andada e tal. E eu, né, estou mais animado para poder produzir os vídeos aí e colocar para vocês. Mas assim, aí eu falei assim, ó, eu não vou colocar nada na internet ainda, no YouTube e tal, sem antes dar uma explicação. Tá? Dar uma explicação para vocês o que está acontecendo. E ainda essa saga não terminou. Daqui 15 dias eu tenho outro retorno para ver se a medicação realmente de fato resolveu. Se não resolveu, eles estão pensando em mexer no CDI, né, que é o aparelho que eu estou aqui. Eles falam que há uma possibilidade de que os 2 eletrodos que são implantados no coração possam ter ficado numa posição errada. Há uma possibilidade disso, aí teria que fazer uma intervenção cirúrgica para poder corrigir isso. Então, não terminou essa saga. Mas como eu estou me sentindo melhor, eu já estou me sentindo de ontem para hoje, né? Então eu falei, vou fazer esse vídeo, explicando a situação nossa e tal. Atualizar os outros 2 que nós estamos... E pegar os outros 2 também e já publicar e tal. E para deixar vocês a par do que está acontecendo. Porque a gente sumiu das redes, né? A gente parou e tal. E assim, mas nesse... Tem muitas pessoas estão nos perguntando, Osmar, cadê vocês? E eu tenho muitas pessoas que têm contato no WhatsApp com a gente. As pessoas, né, mais próximas, até os seguidores nossos. A gente recebeu muita ligação nesse período, nos dando apoio, sabe? Então são essa necessidade que a gente sentiu de colocar isso para vocês, explicando por que a gente então se afastou um período. Mas em nome de Jesus, a gente já está... A gente pede oração para vocês, tá? Vencendo essa etapa, mais uma etapa que a gente vence para a gente voltar. E assim, como eu quero colocar nesse final do vídeo, né? Final do vídeo eu quero colocar umas fotos, umas filmagens que a gente fez lá atrás do nosso passado. Lá quando a gente ia pro sítio ainda, lá de acampava no meio do mato e tal. E eu vou colocar umas fotos aí no final, se vocês quiserem então ver, tá? Assistir essas fotos. Não serão muitas não, serão umas 200 e poucas fotos. Tô brincando. Então vamos, amigos, é isso aí. Para quem ficou até o final, obrigado aí por vocês terem assistido aí a gente. E aí, minha lindona? Tamo nós aqui. Outra vez. Outra vez. Aqui, ó. Aqui vai ser onde a gente vai construir o nosso barraco. Nosso ninho. Nosso ninho 2. Aqui. Ali embaixo é onde tem a mina. Aqui a gente vai limpar para construir o nosso barraco.
Não é linda? Sim. Nós de moto aqui, ó, na estrada do nosso sítio, pronto para pegar um temporal que tá ali na frente ali, ó. Daqui a pouco é uma chuvinha até Vilhena. Peraí. E aqui que pegou só um toquinho. Fico preocupado na hora que eu tiver o nosso picape, o tanto que vai sair desse sítio. Olha lá, a tranqueira. É orquídea, é samambaia, é pau, é terra, é nabis. Imagina na hora que vier a picape. E agora a gente tá pronto para pegar uma chuva, um temporal aí. Mas vamos lá. Já guardei o celular, agora encarar a chuva. Guardou não. Não, tá na minha mão. Vou guardar o celular. Até mais.